Boa noite. Gente, ainda não chegou ninguém. Eu tenho o hábito de chegar um pouquinho antes para ver se está tudo funcionando. E queria saber se a minha voz está sendo gravada. Eu não acertei ainda com essa câmera. É chato porque a gente não tem como verificar antes se está funcionando. O primeiro webinário que eu fiz aqui foi um aulão de neurociência. Eu comecei e aí não estava saindo som e eu dei um stop aqui para verificar a questão do som e nisso que eu dei o stop parou. Tinham acho que 18 ou 19 pessoas na sala e eu tive que abrir uma outra sala, as pessoas não conseguiram entrar, foi uma loucura. Então, dessa vez, eu resolvi entrar um pouquinho mais cedo. Vamos ver se o pessoal chega, senão eu vou falar e quem se inscreveu vai receber depois o feedback, o replay disso aqui. Estou mandando um WhatsApp para saber cadê todo mundo que estava inscrito, para a gente falar desse encontro, dessa imersão que eu chamo de vida plena. Mas eu queria que as pessoas estivessem aqui para saber se todo mundo conhece a constelação familiar. Sandra chegou. Oi, Sandra, está conseguindo me ouvir? Ah, que ótimo, está ouvindo bem. Agora vamos esperar o resto do grupo, né? Só você que entrou. Todo mundo resolveu me passar mensagem ao mesmo tempo. As pessoas não estão conseguindo se cadastrar? Oh, meu Deus. Mas a entrada é totalmente automática, Sandra. Cadastrou, entrou. Gente, eu é que tenho, vou fazer 59 anos. Sua mãe é a única que pode ter dificuldade. Oi, Hércules, chegou, que bom. É assim que pronuncia teu nome? Legal. Vamos ver o que está acontecendo com esse povo. Não, eu só leio o que você escreve. Vocês me ouvem. Tem uma outra plataforma, eu assisti ontem uma aula em que todo mundo consegue falar. Eu estou com medo dessa plataforma, porque ontem a minha amiga começou a falar e alguém deixou o microfone aberto, aí tinha uma criança gritando, fazendo mau barulho, e a minha amiga fechou o microfone dela, né? Então ela não ouvia. E a gente ficava ouvindo, a gente quase não ouvia a voz dessa minha amiga, ficou lá no fundo, e a criança fazendo uma zona, e a gente dividida a atenção e a audição. Então, essa plataforma aqui, só eu que falo, e vocês me ouvem, me veem, e eu só vejo o que vocês estão escrevendo. Quando fechar o grupo, eu vou fazer por Skype, que aí dá para todo mundo ver e falar. Eu só tenho que verificar se cabem 7 pessoas, né? Hércules, você já viu alguma coisa de constelação familiar? Já assistiu? Conhece? Alexandre, bem-vindo, chegou. Assistiu a sua, fez uma vez, legal.
Dona Edna está tentando entrar, legal. O Itamar se inscreveu, ainda não conseguiu entrar, né? Alexandre, se você é velho, então, né, eu com 9 anos a mais que você, vai ficar difícil. Bom, gente, o que é esse trabalho que eu propus para vocês? Né? Existem várias maneiras da gente trabalhar, com constelação e com outras técnicas. Eu, basicamente, nesse trabalho, vou verificar o quê? Suas heranças biológicas, sistêmicas, porque é diferente as heranças biológicas e as heranças sistêmicas. Por exemplo, a cor dos meus olhos é uma herança biológica, genética. Isso é genético. Agora, tem heranças que vêm através do sistema. Por exemplo, o meu bisavô foi excluído da família porque ele era preto. Ele foi para um bolão lá dos excluídos com todo mundo que o excluiu. Se eu, Sandra, não gosto de preto, eu também estou excluindo e vou para o bolão com ele. Se eu, Sandra, gosto dele e honra ele, eu não vou para esse bolão. Mas eu posso, por amor, me identificar tanto com ele que eu repito aquilo que ele passou. Eu repito a história dele de alguma maneira. Pode ser que, por eu ser branca, eu não seja excluída por isso, mas eu vou ser excluída porque eu sou muito inteligente, ou porque eu sou muito burra, ou porque eu sou muito chata, ou porque eu sou muito alta, ou porque eu sou muito baixa, sei lá. Mas eu vou sistemicamente repetir o sentimento dele, não necessariamente a mesma situação. Então, isso é sistêmico. Uma outra coisa que a gente trabalha, além da genética, são essas leis do amor, que são as leis sistêmicas. Que leis são essas? São 3 leis. Vou falar primeiro da ordem. Ordem, hierarquia no sistema. O que significa isso? Quem veio primeiro tem precedência. Quem veio primeiro? Papai e mamãe. Se não, eu nem existia, né? E depois, vou falar de mim, do meu caso. Eu achava que eu era filha única. Meus pais sempre falaram que eu era filha única. Embora sempre se soube que a mamãe, antes de engravidar de mim, ela teve uma gravidez que não conseguiu levar ao final. Ela teve um aborto. E a própria gravidez que ela teve de mim, ela teve que, a partir do 3º mês, ficar na cama, senão ela ia perder como o primeiro bebê. Mesmo assim, se falava que eu era filha única. Embora nunca tenha se omitido o fato dela ter tido um aborto. Mas essa minha irmã, não nascida, ela foi excluída do sistema. Porque eu contava como sendo filha única. E eu não sou. Eu sou a segunda. Eu sou a caçula. Aliás, eu era a caçula. Porque quando eu tinha uns 7 para 8 anos, o meu primo veio morar com a gente. E a mamãe sempre o tratou como um filho, o meu pai também, porque meu pai sempre quis um filho homem. Então, ele, apesar de ser mais velho que eu, ele era o caçula, porque ele chegou no nosso sistema depois. Então, se na sua família houve uma adoção, essa adoção conta.
Se na sua família houve um aborto espontâneo ou provocado, isso também conta. Se na sua família, seu pai ou sua mãe teve um relacionamento extra o casamento e teve um filho fora desse casamento, esse irmão também conta. Senão, essas pessoas foram excluídas do sistema. Uma outra coisa, elas têm ali que está na ordem. Eu não posso botar meu irmão, aí eu tenho um outro irmão que nasce aqui, mas é só do papai, aí quando nasce uma outra irmã aqui, eu coloco como ela sendo a terceira. Ela não é a terceira, ela é a quarta, porque teve esse irmão fora do casamento. Ah, Sandra, e se eu não souber? Se você não souber, vai aparecer na constelação. Porque o sistema pede isso, por causa dessas leis do amor, da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. Eles pertencem. Quando existe uma ordem, é possível haver um equilíbrio entre o dar e o receber. A única exceção a essa regra é o pai e a mãe. O que nosso pai e a nossa mãe nos dá, a gente não tem como retribuir. E nem precisa. E nem pode. Porque o que eles nos deram foi grande e é grande demais. Eles nos deram a vida. Vamos dizer que esses irmãos, mesmo desconhecidos pelo constelado, aparecem. Sim, eles aparecem, Hércules. Mesmo que você não saiba, ele vai aparecer no sistema quando a gente constela. Exatamente. Né? Então, eu estava falando do papai e da mamãe. Eles me deram a vida. E isso é grande demais. Isso não tem como eu retribuir. O máximo que eu posso fazer é retribuir para o universo, gerando vida também. Ah, e se eu não tiver filhos? Eu não tive filhos. Eu criei uma técnica chamada Vínculos da Alma, eu criei uma escola chamada Cinesiologia Quântica. Meus alunos são meus filhos, né? Não tem problema se a dona Edna não entrar, Sandra, depois ela assiste, tá? Porque vai ficar gravado e aí você passa o link para ela. Então, eu vou dando coisas para o universo, mas eu não dou para os meus pais, porque eles são maiores do que eu, tá? E aí, o equilíbrio está entre eu dar para alguém do meu tamanho e essa pessoa devolver. Porque quando eu dou, percebe o movimento de aproximação, você, para receber, você se afasta. Né? Eu faço isso, eu estou quase que entrando no seu campo e você se afasta. O que eu preciso para que você se aproxime de novo? Eu que estou aqui, eu tenho que me afastar. E eu me afasto quando eu recebo de volta. E fica nessa dança do dar ou receber e o equilíbrio. Se eu dou, daqui a pouco você está lá longe. Você não consegue receber tanto. Né? Você se sente pequeno diante da minha grandeza. Por exemplo, meu marido me sustenta, eu cuido dos filhos, eu cuido da casa, está tendo um equilíbrio. Mas, de repente, meu marido tem um acidente e ele fica tetraplégico. E ele não pode mais dar nada, nem sexo. Como é que acontece? Acabou a relação? Não. Ele pode dar de outra maneira. Ele pode dar através do reconhecimento e da gratidão. Eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a sustentar a casa. É provável que fique bem pesado para mim. Mas, se ele me ama, ao invés dele se afastar e se afastar a cada vez que eu dou mais, a cada vez que eu cresço mais, ele reconhece no fundo do coração, com gratidão, né, tudo que eu estou fazendo. Isso é uma forma de me dar também, né, esse amor puro, essa gratidão. E aí,
Quando existe ordem no sistema, existe equilíbrio no sistema, pode haver o pertencimento. Eu começo a ter todo mundo no meu sistema, aceitar todo mundo exatamente da forma que ele é. Existem pesquisas que dizem que suicídio, alcoolismo, tem uma série de doenças que não existem mais há 200 anos no planeta. Como assim? Eu tenho um amigo de 20 anos que é alcoólatra, alcoólico. Não é dele. Vem de algum antepassado. Não existe como causa primária. É a repetição de alguma coisa passada. Não necessariamente o alcoolismo. Né? Isso está no livro de Urântia. Além de trabalhar com essa questão sistêmica, que é a minha herança horizontal, não genética, mas sistêmica, a gente vai usar o quê? As leis da física mesmo, da mecânica. Aquelas 3 leis de Newton, lembra? Tem a lei da inércia, depois tem aquela lei da força, né? Força igual a massa versus aceleração, e a terceira lei é da ação e da reação. Ah, o que é, Sandra? O que isso tem a ver com a história? Porque se eu não mudo conviver com alcoólatra posteriormente suicida, carregamos esse sistema, não necessariamente conviver não, mas se ele é da tua linha genética, e quem que pertence ao teu sistema, Hércules? Teus irmãos, teus pais, teus avós, teus bisavós, teus tataravós, e vai até a 7ª geração. Ah, mas e o irmão do meu avô? Não é do seu sistema. Ah, mas o meu primo? Não é do seu sistema. Ah, mas e o meu tio, que foi criado, morava com a gente, convivia com a gente, nunca se casou, sempre morou com a gente? Não é do seu sistema. Ele é do sistema dos seus avós e do sistema dele. O seu sistema são seus irmãos e seus antepassados diretos. E aí vem a questão. Se você se casou, a família da tua mulher também pertence ao teu sistema agora. Os pais, os avós, os irmãos, aí também fazem parte do sistema. Agora, se algum desses que eu falei que faz parte do teu sistema tiver lesado alguém, matou, roubou, traiu, fez alguma coisa dessas, aquele cara que foi lesado pelo teu sistema também faz parte do teu sistema. E se o seu avô, bisavô, tataravô e tal, bisavó, tataravó, não são só os homens, né? Tiver sido lesado, assassinado, qualquer coisa assim, também essas pessoas pertencem ao teu sistema. Ai, Sandra, eu não estou aguentando isso, porque afinal de contas, o meu tio, que mora com a gente desde que eu nasci, até hoje mora com meus pais, não pertence ao meu sistema. E um cara que viveu há 300 anos atrás, que eu nem conheço, pertence? Sinto muito, pertence. A herança biológica, pode ser que seu tio tenha uma doença que você também tenha, mas isso é biológico. Não é sistêmico. Isso é genético, não é sistêmico. A gente vai trabalhar o que é sistêmico, porque são aquelas coisas que a gente não vê. E a gente vai trabalhar com as leis da física, por quê? Vamos começar a falar da inércia. Inércia é a capacidade de um corpo entrar ou sair do movimento. Quando eu estou num movimento que foi gerado por um antepassado ou por um sistema de crença meu, ou seja lá pelo que for, se eu não fizer alguma coisa, eu não saio desse movimento. Ah, mas precisa sair? Lógico, se você quer mudar, você precisa sair desse sistema. A outra coisa, na segunda lei, ele fala o quê? Que a força é igual a massa, que é você, mais a aceleração.
Que aceleração é essa aqui no caso? A aceleração vai ser um sentimento, vai ser uma emoção, vai ser algo que vem de fora para mudar essa massa, para te dar uma outra força para fazer aquilo que você quer. A gente vai usar isso. E a lei da ação e da reação. Às vezes você tem um movimento e parece que vem um negócio que te impede de fazer aquele movimento, né? E é exatamente essa questão das leis. Quando a gente estuda as leis, lembra, vem uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui, uma força ali, e isso é que dá a força realmente para onde que vai. Então, tem uma força te puxando para cá, uma outra te puxando para cá, de repente você está parado. Mas se eu coloco uma outra força te puxando para cá, pode ser que o movimento mude de direção. E é esse o objetivo do trabalho. A gente perceber que forças estão atuando e colocar outras forças que te direcionem para onde você quer ir. Porque essas forças que estão atuando, que são forças sistêmicas, às vezes a gente nem conhece. E a gente vai trabalhar com conceitos de neurociência. Na neurociência, a gente já sabe que existem 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é toda a minha medula e mais o bulbo, que é o sistema mais primitivo que existe, que cuida da tua sobrevivência, das tuas funções básicas, respiração, batimento cardíaco, luta e fuga. Oi, Alexandre. Todo o sistema dessa pessoa. Sim, exatamente, Alexandre. Você está voltando, né? Se você rouba ou mata alguém, todo o sistema dessa pessoa passa a ser integrado ao seu. Exatamente isso. Eu lembro que há muito, 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 muito tempo atrás eu assisti aquele filme O Último Samurai. E eu falava, cara, ele foi lá a vários sistemas que não nos pertenciam. E também pela o ato sexual. Eu vou falar isso com muito detalhe lá no grupo. Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Se o meu avô matou alguém, essa pessoa está no meu sistema. Sim, essa pessoa e toda a família dela. Esse filme, O Último Samurai, eu não sei quem assistiu, tem uma guerra, né? E o soldado mata um samurai, um grandão lá, e é capturado. E ele vai ser cuidado pela mulher do cara que ele matou. E eu olhei e falei, gente, que coisa horrível, essa mulher tem que conviver com esse cara. Por que não fica na casa de outra pessoa? E eles falavam assim, que agora ele pertencia àquela família. Eu fiquei chocada com aquilo. Aí, quando eu fui estudar a constelação familiar, porque esse filme é bem antigo, eu falei, cara, é isso, exatamente. Ele é responsável por aquela família e aquela família é responsável por ele. O cara que sustentava, que era o pai, que era o marido, que era tudo naquela família, ele matou. É muito legal esse filme, ele é bem sistêmico, né? Não sei se a pessoa conhecia, não sei se foi numa época, essa técnica de constelação, eu acho que existe há uns 30, 35 anos, não tem mais do que isso. Então, eu não sei se eles tinham esse conhecimento, né? Já não me lembro do que eu estava falando. Eu acho que eu estava falando da lei de ação e reação. Não, estava falando dos 3 cérebros. Os 3 cérebros... Olha como é que está o meu resuminho aqui do que eu ia falar. Uma confusão danada, né? Então, eu não sou muito boa nesse negócio de ficar programando o que eu vou falar, não. A questão é, quando eu estou nesse cérebro reptiliano, eu estou na luta e na fuga. Aí chega o cérebro emocional, que é o sistema límbico hipotalâmico, é o sistema ligado à parte efetiva. Reptiliano, réptil, que põe seus ovinhos lá e vai embora. Mamífero, né, que é o cérebro emocional, ele já cuida da cria, ele fica lá até que o bebê nasce, até que ele amamenta, até que ele... E mesmo assim ele ainda fica protegendo.
E aí vem o neocórtex. E estou falando isso numa questão de evolução do cérebro e das espécies, tá? É quando chega o primata, que é o nosso cérebro. Então, quando a gente fala em cérebro, normalmente a gente pensa naquele negócio cheio de negócio, circunvoluções, que parece o miolo que o pessoal come aí, a dobradinha, sei lá o nome daquilo. Aquilo é o córtex. Só os primatas têm córtex. Os outros animais não têm ainda, que é a sede do pensamento. Talvez na década de 50, quando foi exatamente em 1951 que o Paul MacLean ganha o prêmio Nobel com essa teoria do cérebro triúnico, o pessoal começa a falar em cérebro esquerdo e direito. Na realidade, ele está falando do quê? Do hemisfério cerebral esquerdo e do hemisfério cerebral direito. Um que é totalmente analítico, o outro que é muito mais criativo. Um que vê as coisas de uma forma linear, o outro que vê de uma forma aleatória. E muita gente confunde esse cérebro com o cérebro emocional. Não, é um cérebro criativo. Desculpe. O cérebro emocional, cérebro criativo e racional, córtex. Cérebro emocional, límbico hipotalâmico. E cérebro reptiliano, luta e fuga. Então, a gente faz algumas técnicas para a gente sair da luta e fuga, porque na luta e fuga eu estou naquele movimento de ação e reação, para poder entrar num outro nível de trabalho, num outro nível em que eu paro de ser tão animal, que eu paro de ser tão racional e vim em cima com uma série de críticas e começo a ser mais emocional, mais afetivo, que é aquilo que vai me trazer o bem-estar. Ah, Sandra, mas o teu trabalho não é Vínculos da Alma, que trabalha o horizontal e o vertical? Sim. Minha herança horizontal dos meus antepassados, minha herança vertical das vidas passadas. Só que a proposta deste trabalho de vida plena é trabalhar só com horizontal, sem trabalhar o vertical. Por quê? Porque o campo é muito grande. Se atrás de mim eu tenho umas 420 pessoas, tenho obrigatoriamente essas pessoas, imagina se essa pessoa teve 2, 3 amantes e eu tenho mais os 420 dessas mulheres. Se além disso aí, um outro lado teve um assassinato, e a maioria de nós teve. Né? A gente vem de descendência europeia, que o pessoal passou por guerra, a gente vem de descendência africana, de pessoas que foram assassinadas no tronco, a gente vem de descendência indígena, que foram massacrados. Então, normalmente tem, limpar simultaneamente o horizontal e o vertical em vários campos é impossível. Então, o vertical é um outro trabalho, o vertical é um outro trabalho onde a gente vai trabalhar os acordos espirituais que a gente fez antes de nascer e que a gente vai trabalhar uma outra linha. Quando eu estou trabalhando um único tema, você vai lá fazer a sua constelação e a gente vai trabalhar o tema X, vai aparecer ou horizontal ou vertical. Muitíssimo raramente aparece um e outro na mesma constelação. Vai aparecer o que está mais emergente ali, tá? Agora, neste trabalho, a gente vai limpar a tua genética, vai limpar o teu sistema, para você ter liberdade para agir hoje. Aí o espiritual a gente não tem como mexer no mesmo dia. Não tem. Porque aí não trabalha bem nenhum nem outro. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Esse cérebro se sobressai dependendo da situação em que estamos inseridos? Ou conseguimos controlar isso? Sandra, dores e incômodos recorrentes bem na parte central da cabeça, topo, pode indicar algum tipo de abertura para entrada ou saída de energias? Bom, vamos por parte.
Hércole, dependendo da situação, a gente... eu tenho 1 bilhão de neurônios. Eu, você e todo mundo. A gente tem 1 bilhão de neurônios. E quando eu estou olhando aqui para a tela, eu estou olhando para mim, para a câmera, para o microfone aqui, mas eu vejo as almofadas lá atrás, eu vejo os livros que estão na minha frente. Eu não estou focando neles, mas eu estou vendo. Vamos supor que a gente estivesse aqui realmente numa sala de aula e eu estivesse vendo você e você estivesse com uma blusa vermelha e eu tivesse visto um acidente de carro com um cara com uma blusa vermelha. Provavelmente, eu não iria prestar atenção nisso. Mas o meu cérebro emocional podia receber essa informação. Porque desse 1 bilhão de informações que eu recebo, o meu cérebro básico, que é esse cérebro reptiliano, ele vai escolher o que fica com ele, o que vai para o emocional e o que vai para o mental. Então, às vezes, você está andando assim e lembra da sua tia, porque passou alguém perto de você que tinha um cabelo parecido com o dela, ou estava usando um perfume parecido com o dela. E isso foi direto para o teu cérebro cortical. Mas se, por exemplo, esse perfume, o que é mais provável, se fosse um perfume, fosse para o cérebro emocional, você não lembraria dela, mas teria uma emoção parecida com a emoção dela, que você tinha em relação a ela. Se era uma pessoa que você gostava, que te fazia feliz, você vai ficar feliz, sem saber por quê. Foi um perfume. Se era uma pessoa que você tinha um ódio horroroso, você vai ficar com raiva. E você fala, nossa, de repente me deu uma raiva, de repente eu fiquei de mau humor. E foi aquele perfume. Percebe? Então, de acordo com o teu sistema de crença, as coisas vão ficar subconscientes, mas muito lá embaixo no teu sistema básico, ou vão para o teu cérebro emocional, ou vão para o teu cérebro cortical. Essa escolha foi praticamente feita até o teu 7º ano de idade. No máximo até 14, quando você completa o teu sistema de crença e ensina o teu cérebro básico como ele vai reagir. A gente não tem controle em relação a isso. Não tem um controle racional. O único controle que eu e você tem é quando você já sabe que aquilo é um gatilho emocional seu, determinado tom de voz, ou você já entrou na emoção, você usar uma técnica de dar um passo atrás, se observar e escolher fazer diferente. Né? A proposta é exatamente a gente ver esses gatilhos, essas coisas que a gente quer mudar, para poder aplicar essas leis da física e sair desse estado de inércia. Toda vez que alguém me fala dessa maneira, eu reajo daquela. Isso já está num gatilho do meu cérebro reptiliano. Então, quando eu observo como o meu sistema foi montado, eu libero todas essas pessoas do meu sistema, eu posso olhar para frente e começar a fazer novas escolhas, ao invés de ficar repetindo o sistema do meu antepassado. Tá? Agora, essa questão da dor aqui, que é um chakra, viu, Alexandre? Eu não posso te informar, mas normalmente tem a ver com a abertura desse chakra. Mas se é para entrada ou se é para saída, é uma expansão desse chakra. Né? Só a gente fazendo algum tipo de verificação para ver o que está acontecendo. Mas pelo sintoma em si, não tem como dizer o que é. Tá? Ficou respondido? Ok. Mais perguntas sobre o que eu falei ou sobre o que a gente vai vivenciar? Tá tudo certo? Falei rápido, falei em 30 minutos para vocês poderem perguntar. Qual que vai ser a dinâmica? Bom,
A dinâmica é a gente trabalhar em vários campos, todo mundo junto, né? Então, eu vou fazer algumas vivências, vamos fazer várias verificações, várias dinâmicas para saber quem é que da minha família de origem está no meu sistema. Se eu já saí da família de origem, porque às vezes a gente nunca nem saiu, a gente ainda está lá. Tem gente que morre sem sair da família de origem. Então, o mais importante no trabalho é abrir esse campo da família de origem, levar vocês para a família atual. Qual é a minha família atual? Eu, Sandra. Minha família atual sou eu. Eu não estou casada, eu não tenho filhos, a minha família atual sou eu. Mas eu tenho que limpar, porque eu já tive 2 casamentos. Eu tenho que liberar essas pessoas do meu sistema e liberá-las com honra para que elas fiquem no sistema dela e haja espaço no meu para que outra pessoa chegue. Né? A minha família de origem, quem são? Meu pai, a minha mãe, a minha irmã que não nasceu e o meu irmão adotivo que já morreu. Eu vou liberá-los, porque eles já morreram. E vou manter na minha família de origem meu pai e minha mãe. Então, tem uma técnica para fazer isso. Depois a gente vai ver os nossos vínculos, como é que a gente está lidando com os nossos vínculos. Né? E aí a gente vai fazer isso em grupo, o que a gente conseguiu resolver. Oi, Itamar, chegou? Depois você vai assistir, você vai receber a cópia disso. Né? Então, a gente vai... Quem não conseguir liberar sozinho ou na dupla, a gente vai fazer um trabalho individual no grupo, né? Deixa eu ver o que mais que perguntaram aqui. Vamos constelar na horizontal e na vertical se necessário? Não. Eu espero que não entre o campo espiritual nesse trabalho. Não costuma entrar, porque fica muito pesado para a pessoa liberar toda a genética dela, todo o sistema dela na horizontal, lidar com todas essas encrencas dos antepassados e trabalhar o espiritual. Nunca aconteceu do vertical aparecer. Né? Se aparecer, a gente vai ter que ver como é que lida com isso, porque você imagina, se fosse só você, teria no mínimo 420 pessoas aí no teu sistema, sem contar com as implicações dos teus avós, teus bisavós, teus tataravós e tal, que vai dar umas 1.000, 1.200, 2.000 pessoas, que vão estar lá energeticamente. Aí, se você fala, não, são 6 pessoas no grupo, são 6 a 12 mil energias diferentes. Ali sendo trabalhada, liberada e colocada em ordem e colocada, né, em equilíbrio entre dar e receber, voltando ao pertencimento, você está limpando toda a tua família. Se além disso vier não sei quantas encarnações suas, eu não sei quantas, não tem como trabalhar. Se eu fosse fazer isso com uma pessoa, já não teria como trabalhar. Eu já fiz esse trabalho individualmente, de ficar com a pessoa das 8 da manhã até umas 5, 6 da tarde, porque a gente não consegue ficar mais, nem eu, nem a pessoa. A gente fica umas 2 horas, dá um tempo, come alguma coisa, faz um lanche, caminha na praia, volta aqui para casa, faz mais um trabalho, sai, almoça, dá uma passeada, volta aqui para casa e trabalha mais, são 3 tempos de 2 horas. E mesmo assim a gente não consegue trabalhar horizontal e vertical. Pode ser que venha só horizontal, pode ser que venha só vertical, mas as duas juntas, abrir esses 2 campos simultaneamente, nunca aconteceu. Nem quando eu faço esse trabalho individualmente e que eu vou abrir todos esses campos com a pessoa, em vez de abrir no grupão. No grupo, dá para a gente abrir mais coisa e dá para a gente trabalhar mais coisas, porque
Eu tenho muita força na família de origem, você tem pouca implicação na família de origem. Então, eu uso a tua energia para trabalhar a minha família de origem. Na hora que vai trabalhar vínculos, você tem muito problema de vínculo, eu não tenho problema com vínculo, então você usa a minha força. Então, quando o grupo está maior, mais força a gente tem para trabalhar. Lembra aquela questão da física? Força igual a massa versus aceleração? Eu tenho muito mais massa se eu tenho mais gente, e eu tenho muito mais acelerações, porque eu estou com o eu superior de todas aquelas pessoas auxiliando ao grupo, ao sistema. Agora, se você está fazendo um trabalho individual comigo, quantas massas a gente tem? Só duas, e só dois eu superior para trabalhar com um montão de energias passadas. Né? Então, esse é um trabalho que foi criado para limpar a família, para a gente não ficar carregando essa coisa da família. Então, tem coisas que pertencem ao mundo do adulto. Ganhar dinheiro, trabalhar, se casar, tomar decisões, tudo isso é do mundo dos adultos. E se eu ainda estou na minha família de origem, eu não consigo fazer isso. Se eu nunca entrei na minha família atual, porque em vez de eu ficar na minha família de origem, eu fui mais lá para trás ainda, eu estou no lugar da vovó ou do vovô, cuidando do papai e da mamãe e não assumindo a minha vida, também eu não tenho nem como olhar para isso. Eu estou trabalhando de uma forma automática. Limpar a família também, limpar famílias desfeitas? Sim, com certeza, limpar as famílias desfeitas. Né? Isso faz parte não da sua família de origem, mas da sua família atual, caso você não tenha conseguido liberar amorosamente, afetivamente, respeitosamente essas famílias, né? A esposa, o filho, se houverem, eles precisam ser, quer dizer, os filhos não são retirados do seu sistema, mas eles são liberados para a vida deles, né? É importante liberar os filhos para uma vida, tá? Se eles tiverem mais de 14 anos, ou então entregar a energia para eles. Pessoas mais debilitadas estarão os trabalhos do Naná, afetarão os trabalhos da mais? Não, Alexandre, não afetam, não. A menos que ela esteja debilitada de não conseguir pensar direito, de não conseguir raciocinar direito, de não conseguir fazer nada. Né? Porque a gente não está trabalhando com a energia da pessoa, a gente está trabalhando com o eu superior de cada um. Não sei o que você está chamando de debilitado. Só existe constelação horizontal, que é o que o Bert Hellinger criou e falou. E eu trabalhando com constelação familiar, num determinado momento, apareceu, em vez de um antepassado, uma vida passada da pessoa, que o Hellinger agora chama de constelação espiritual. E ele faz uma misturada, às vezes está no horizontal, está no vertical, ele não sabe direito o que ele está falando. Né? E eu, como já trabalhava com terapia de vida passada, e aquela situação não tinha nada a ver com a pessoa e não parecia em nada com antepassados da pessoa, e como eu trabalho com uma técnica chamada teste muscular, eu verifiquei no teste que aquilo era uma vida passada. E aí eu comecei a chamar de vínculos horizontais e verticais. Quando eu falei de física, né, em física a gente trabalha com campos, né? Então eu vou abrir o campo familiar, o campo horizontal. Eu não vou abrir o campo vertical. Então é pouquíssimo provável, uma vez que esse campo estará fechado, que apareça alguma coisa de vida passada. Quando eu estou dando aula, ou quando eu estou trabalhando no grupo, mas com uma só questão, eu deixo os dois campos abertos. Então, tanto pode aparecer a herança dos meus antepassados, como as minhas heranças passadas, a herança genética e a herança espiritual. Eu coloquei em vertical e horizontal para ficar mais fácil das pessoas visualizarem, mas é tudo simultâneo, só que são dois campos diferentes. Né? E eu não vou abrir esse campo, porque senão ninguém dá conta, é de enlouquecer. Tá? Ficou claro? Horizontal é a família, isso.
E o vertical é a herança espiritual. A gente está trabalhando só com essa herança genética e sistêmica, tá? Ficou alguma pergunta aí sem eu responder? Porque isso aqui vai passando e eu vou só lendo o que vocês escreveram. Se ficou alguma coisa sem responder, escreve aqui de novo para mim, por favor. Algum problema eventual com o filho? Sim, com certeza. Com certeza, problema com os filhos serão tratados. É importante a gente liberar os nossos filhos do nosso sistema e liberá-los também para a vida. Isso vai ser tratado, sim. Legal. É um pouco diferente das constelações que vocês estão acostumados a ver. É um trabalho muito interno, com muita meditação, com muita interiorização, e depois vocês compartilham um com os outros, sempre em grupos de 2, e aí a gente faz mais exercício, e quando é necessário, a gente monta uma constelação, um sistema. Sim, esse campo vai ser aberto na sexta-feira à noite, por isso que eu pedi para as pessoas dormirem lá, porque não tem como eu não abrir o campo antes. E se a pessoa estiver em casa, pode não conseguir dormir direito, pode acordar, pode não sei o quê. Então, eu prefiro que esteja todo mundo junto ali, que eu já vou abrir esse campo. E eu só vou fechar o campo no outro sábado. Então, as coisas continuam acontecendo depois que vocês fizerem o trabalho e eu continuo naquele grupo que a Sandra montou, né? Esclarecendo as dúvidas. Sandra, tive um pesadelo. Sandra, sonhei com isso. Sandra, fiz isso assim, assim. E eu vou respondendo, porque às vezes acontece com um, mas é dúvida de outras pessoas também. Acontece com você, mas está acontecendo com outras pessoas também, né? E aí a gente vai ver, tem uma técnica no final para a gente saber o que a gente vai focar naquela semana, e aí eu vou sustentar esse campo para vocês. O campo está aberto, mas eu vou estar dando sustentação energética e o apoio terapêutico durante uma semana. Né? O que você falou depois do trabalho? Durante o final de semana, somos impedidos de comer ou beber. Não, não pode tomar álcool na véspera, nem no dia, só depois que acabar, e eu também sugiro que não beba. Né? O resto, tudo bem, pode comer de tudo, pode comer carne, pode ter sexo, não tem problema nenhum. O sistema ficará isso, o sistema fica aberto por uma semana, porque as coisas às vezes demoram para ir tomando lugar. Não, vocês não vão descrever o sonho para todo o grupo, né? E nem eu vou trabalhar com o sonho de todo mundo, mas vocês vão falar, olha, os meus sonhos estão muito agitados, ou eu tenho tido pesadelo, ou eu tenho tido os bons sonhos, eu tenho tido dor, eu tenho tido enjoo, não, eu estou me passando super bem. É esse tipo de feedback que vocês vão dar. Por que eu falo o sistema vai ficar aberto por uma semana? Porque a gente vai estar trabalhando 10 áreas da vida de vocês. E alguns vão fechar no próprio sábado, outros vão fechar lá pela segunda, quarta-feira, normalmente todo mundo já entrou no campo do dinheiro, já entrou no campo de trabalho e já está fechando o campo de trabalho. Raramente demora mais do que isso. A intenção é entrar nesse trabalho já começa a mexer com o nosso sistema. É verdade, já começa, mas eu não abri ainda o sistema. Né? Por isso que eu quis conversar com vocês, para vocês entenderem a profundidade do trabalho e saber que durante uma semana vocês vão ficar muito mexidos. É uma semana que vocês não devem ainda tomar nenhuma decisão, porque as coisas vão estar tomando um novo rumo. É exatamente aquele áudio que eu mandei para vocês.
vocês vão estar dando uma parada, vão estar dando uma olhada para a vida de vocês e vão falar, peraí, é isso que eu quero para mim? Deixa eu olhar lá para o meu passado. O que aconteceu? O que eu estou carregando que não é meu? Deixa eu devolver para esses antepassados. Vou devolver para eles e vou começar a minha vida. Eu vou entrar agora na minha plataforma de vida. E aí, quando você faz isso, as coisas começam a mudar. Aquelas leis da física. Você sai da inércia, você dá uma aceleração na tua vida e você vai ter que lidar com o quê? Ação e reação. E é isso que vai acontecer nessa primeira semana, lidar com ação e reação. Vocês vão tomar uma ação e vai ter uma reação. Então, eu vou estar apoiando vocês durante essa reação, tá? Sandra, mesmo você não abrindo algum movimento energético já em andamento, sim, certamente já tem algum movimento em andamento, que é um movimento que do desejo, é o movimento de sair da inércia e falar, eu vou fazer esse trabalho. Então, já vai abrindo alguns campos, que não sou eu que abri. Foram vocês que abriram no momento de falar, nossa, eu quero fazer essa imersão para trabalhar isso. Aí o outro fala, ah, não, eu estou fazendo essa imersão para trabalhar esse outro aspecto. Então, vocês estão abrindo o campo de vocês para mudança em algum aspecto. Mas, assim, eu ainda não estou no sistema de vocês e eu ainda não estou mexendo com o sistema de vocês, enquanto grupo. Embora com algumas pessoas eu já esteja fazendo um trabalho individual e o campo delas está aberto naquilo que a gente está trabalhando. Ficou claro ou não? Ok. Hércules, e quando ainda não temos certeza de qual campo queremos mexer, ou quando temos mais de um campo que queremos mudanças? Alexandre, se a pessoa ainda não conseguiu entender exatamente o que quer trabalhar, é a mesma dúvida praticamente, né? Exatamente. A gente vai ver lá, né? Às vezes eu falo, não tá bom. Do jeito que eu estou vivendo, não tá bom. Eu não sei direito nem o que é, mas não tá bom. E lá a gente vai trabalhar. Oi, Daniela, boa noite. A gente já está respondendo as dúvidas, mas como você se inscreveu, você vai receber. Está sendo gravado, né? E eles mandam para vocês amanhã. É a própria plataforma. Eu não sei onde é que eles gravam. Eu não tenho acesso a essa gravação. É um negócio lá deles, mas eles mandam para vocês, tá? Minha vida não está legal. Eu não sei se é minha família de origem, eu não sei se é minha família atual. Até gosto do meu trabalho, mas não está dando o dinheiro que eu queria ter. Não sei se eu estou tendo prosperidade nos vários campos da minha vida. Eu não sei o que é, mas alguma coisa não está cômoda para mim. A gente vai trabalhar todas essas questões lá na imersão. Todas essas questões vão ser trabalhadas. E aí, no final, a gente vai ver onde é que você vai focar mais. Também tem uma dinâmica para a gente fazer isso. E nada disso é trabalhado no teu cérebro cortical. Todos os trabalhos são feitos no cérebro emocional. Tem uma técnica para te levar para lá, tem visualizações para você ir para lá, e aí você vai fazer essa escolha a nível de alma mesmo, a nível do teu eu superior. Mais alguma pergunta? Eu quero combinar com vocês o seguinte: entre amanhã até segunda, eu queria marcar com cada um pelo WhatsApp 15 minutos, 20 minutos, no máximo meia hora para a gente conversar, ou pelo Skype, para a gente
alinhar algumas coisas, saber, tem pessoas aqui que eu não conheço, saber o que está acontecendo na vida, o que te motivou para fazer, se tem algum tipo de dúvida, se tem alguma questão física, algum impedimento, alguma doença, né, para a gente estar preparado. Ah, eu sou hipertenso, eu tomo remédio, eu estou com diabetes, etc. e tal. Então, eu quero conversar com vocês antes da gente ir, tá? Por mim, ok. Sandra, esse trabalho pode afetar energeticamente nossa relação com amigos e outras pessoas, pessoas de fora da nossa família. Vou atrair mais um tipo de pessoa e afastar. Com certeza, Sandra, porque você vai mudar, né, o teu campo vibracional. E aí, pessoas que não têm afinidade com esse campo, elas vão automaticamente afastarem. Não é de repente, né? Isso aí é lento, é gradativo, mas você vai começar a atrair uma pessoa para esse novo campo e não mais aquelas. Olha, nunca vi isso, Sandra. Uma pessoa que era melhor amiga e eu agora vê de outro jeito. É, não, nunca vi nada assim tão brusco. A menos que essa pessoa fosse uma relação extremamente tóxica. Tem, tem alguns terapeutas, eu já vi inclusive escrito, que fala assim de pessoas nutritivas e pessoas tóxicas. Não acredito nisso. Eu acredito em relações nutritivas e relações tóxicas, do tipo, meu santo não bate contigo. E toda vez que você vem perto de mim, eu te dou um fora. Sou grosseira e tal. Essa relação é tóxica para você. Mas, de repente, com a tua irmã gêmea, e toda vez que ela chega, eu faço um carinho, eu faço um elogio, e a minha relação com ela é extremamente nutritiva. Então, não vamos falar que eu sou uma pessoa tóxica, nem que eu sou uma pessoa nutritiva. Eu posso ser tóxica para algumas pessoas e muito nutritiva para outras, né? Então, aquelas relações que você tinha, que eram tóxicas, aqueles carinhos de plástico, aquilo vai automaticamente sendo desmascarados. Todo mundo fala, não sei o que está acontecendo, você é amiga dessa pessoa, essa pessoa não gosta de você, essa pessoa não te faz bem, e você, de repente, não percebia. Mas é uma coisa assim, que as duas pessoas vão perceber que aquilo não funciona. Ou, de repente, você muda e a pessoa muda também e começa a ficar bom. Deixa eu ver o que você escreveu mais aqui. Estou tendo a impressão de estar olhando algumas pessoas com outros olhos. Tá amando menos muita gente? É, não sei o que eu vou te responder aqui, mas o objetivo é a gente amar mais muitas pessoas do que amar menos. É, talvez, eu não sei qual é a situação e não quero te expor aqui, mas talvez seja uma coisa importante para todo mundo. Às vezes eu carrego no meu campo pessoas que não eram para estar no meu campo. Eu me sobrecarrego, né, trazendo coisas que não são minhas para minha responsabilidade. E quando eu começo a me trabalhar, eu falo, já, então, gente, não quero isso. Por que eu estou carregando essa gente toda no meu campo? Então, eu começo a parecer que eu estou amando menos, mas eu estou amando mais. Porque quando eu te carrego, eu te impeço de andar. Eu atrofio a tua possibilidade de crescer. E quando eu te largo, parece que, ai, meu Deus, é tão egoísta, não está resolvendo o problema do outro, podia resolver. E eu estou sendo muito mais tua amiga quando eu te deixo aprender a se virar. Porque foi para isso que você veio no planeta, para fazer uma série de aprendizados. E se eu estou fazendo as coisas por você, eu não estou sendo tua amiga. Né? O brasileiro tem um negócio horroroso de paternalização, né? É aquele coisa paternal, o chefe abraça e tal, e fica manipulando os outros.
Não, é por amor, mas é um amor fora do lugar. É tratar na justa medida, o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente tem que ter esse equilíbrio. É não excluir ninguém, mas também não ficar carregando ninguém nas costas, tá? Deixa eu ver o que está aqui. Deixa eu ver aonde é que eu parei. Aquela pessoa. Legal. A nossa opinião sobre as pessoas muda, porque muda a nossa opinião sobre a gente mesmo, né? Quando eu falo aqui que a primeira questão é a ordem, tem a ordem na minha família de origem, né? Meu pai e minha mãe juntos, eles chegaram juntinhos, nenhum dos dois chegou antes do outro, né? Depois vem um irmão, uma irmã, eu, né? Um depois do outro. Essa é a ordem da minha família de origem. Mas no meu sistema atual, quem é a primeira pessoa do meu sistema atual? Opa, eu. Eu sou a primeira. Eu não posso dar para o outro antes de dar para mim, né? O meu espaço é sagrado. E muita gente não respeita esse espaço e começa a compartilhar e dividir com muita gente que nem pertence a esse sistema, vamos combinar. Quando eu estou falando de sistema de trabalho, aí é outra coisa, né? Não é não é um workshop, não, uma imersão. Eu estava tão acostumada a fazer workshop em vez de imersão, que eu acabo falando workshop. Workshop normalmente é uma coisa mais suave, dura 2 dias e tal, um curso. Não, é uma imersão, é um negócio assim de mergulhar e sair de lá limpo de uma vez das questões da minha família de origem e me estabelecer na minha família atual a nível de vínculos, a nível de profissão, a nível de prosperidade, a nível de relacionamentos, a nível de tomada de decisões, mas eu não consigo fazer nada disso se eu não libero os meus antepassados. Tá? Isso. Quando trabalhamos o nosso campo, mudamos a energia e as pessoas à nossa volta sentem e pode perceber que são especiais ou simplesmente perceber que não tem mais razão de estar no novo campo. Seria algo assim? Exatamente, Hércules, é isso mesmo. A nossa energia muda e as pessoas falam assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Não tenho mais razão de estar aqui. E outras têm razão. Assim, quando a gente faz constelação de saúde, é muito comum a gente colocar a pessoa e a doença. E aí trabalha, e de repente voltam, a pessoa e a doença estão aqui, e eu falo para a doença, o que você sente? Nada. O que você quer fazer? Eu quero sair. E a doença sai. Não tem mais razão dela estar ali. Porque a doença é sempre um caminho de mudança, é sempre um caminho para o teu salto quântico, está sempre mostrando alguma coisa que está em desequilíbrio na gente. A mesma coisa acontece em relação a uma pessoa, a uma situação, a um trabalho que de repente já deu o que tinha que dar. Uma vez que eu aprendi, já funcionou tudo. Exatamente. Né? Então, é uma coisa assim, por que eu mantenho o campo aberto por uma semana? Porque muita coisa vai acontecer nessa semana, rapidamente. Nas outras semanas vão continuar acontecendo coisas, mas não na velocidade que acontece na primeira semana. Porque o campo de vocês, você fala, mas não trabalhou especificamente isso assim, assim. Trabalhou, gente. Tem um tempo. Aí a gente vai para outras leis da física
que não são os que a gente vai estar usando basicamente ali, ligadas à velocidade, e a velocidade acontece através de uma aceleração. O que a gente vai fazer é um processo de liberação e aceleração. Quando isso acontece, as outras coisas vão vindo automaticamente. Elas estavam bloqueadas, elas estavam fora do lugar. Por quê? Porque eu estava preso no meu passado, no passado dos meus antepassados, e eu não estava assumindo o meu lugar na minha família atual. Se nesse trabalho, se nessa imersão, eu consigo liberar os meus antepassados e venho para a plataforma atual de vida, sem ninguém pendurado, a tendência é seguir. A tendência é nada me interromper. Ah, mas e se eu tiver uma vida passada assim, assim, assado, que bloqueou? Gente, o universo é muito sábio. Ele te deu o melhor pai e a melhor mãe que você poderia ter para resolver aqueles problemas do passado. Ah, mas você não trabalha com vida passada? Eu trabalho, mas não gostaria de trabalhar? Porque não é necessário. Tudo que eu não aprendi lá atrás, ou lá em cima, do jeito que vocês quiserem falar, tudo que eu não aprendi como alma, vai se repetir. E nessa encarnação eu vou ter a oportunidade de aprender. As pessoas que são colocadas no meu caminho, os meus parceiros, os meus trabalhos, os meus sócios, eles me dão a oportunidade de resolver esse vínculo espiritual, esse acordo espiritual que eu fiz. Eu não preciso trabalhar. Se eu resolver aqui e agora, se eu fizer bem essa imersão e conseguir liberar os meus antepassados, eu não vou ter quase nada para trabalhar no vertical. Né? Já resolve. Né? São exatamente, Hércules, essas pessoas que estão penduradas que não deixam a gente seguir. Mas elas não se penduraram sozinhas. Eu é que botei o cabidezinho aqui para elas pendurarem, entendeu? Então, quando eu percebo isso, esse campo já limpo, vou ter que ajustar uma outra coisa lá em cima, no meu passado. Mas a minha família já está me dando isso. Campo aberto abre espaço para coisas indesejáveis entrar? Não, eu não estou abrindo o campo espiritual. O campo espiritual, quando eu faço esse trabalho na vertical, né, pessoas, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Vamos trabalhar o vertical? Vamos trabalhar o vertical. Eu abro e fecho no mesmo dia. Eu não deixo aberto, não. O que está aberto é o teu campo de conexão com o teu eu de cura, com o teu eu superior. Tá, Alexandre? Não, não deixe o campo espiritual aberto, não. Não, Sandra, eu não vou colocar a energia de ninguém no lugar. Cada um vai colocar as suas energias no lugar. Eu não tenho todo esse poder de colocar as coisas no lugar. Eu vou ajudar todo mundo que me procura, 100% das pessoas que me procuram já sabem a resposta, já tem a solução. Porque quem tem o problema tem a solução. A questão é, elas não conseguem acessar essa resposta, elas não conseguem acessar essa solução. Eu tenho técnicas que te facilitam e que te ajudam a encontrar essa resposta. Eu tenho informações que eu venho colhendo ao longo dos últimos 50 anos, porque desde muito menina eu sempre li muito sobre essa parte esotérica, minhas colegas me procuravam para dar conselhos e tal. Então, eu sempre fui muito ligada a isso. Então, cada coisa que eu vou lendo, que eu vou estudando, é como se fosse fechando um quebra-cabeça e aprofundando o sistema que eu uso. E vai sendo anexado, isso aqui para isso. E aí eu vejo onde é que você está precisando de ajuda, em que plataforma que está a tua resposta. E aí a gente faz um exercício para você encontrar a resposta e você colocar as coisas no lugar. Não é o meu sistema.
é o sistema de cada um de vocês. Então, só vocês conseguem colocar no lugar. Quando a gente faz aquela constelação tradicional, que fica alguém sentado ao meu lado e os outros representando, quem coloca tudo no lugar é o olhar do cliente. Não é o que eu estou fazendo ali. Ali eu estou organizando uma energia dos antepassados, entendendo as leis do amor e vendo onde é que eles foram excluídos, onde é que eles ficaram fora do lugar, onde é que eles não encontraram um equilíbrio entre dar e receber. É esse o trabalho que eu faço, né? Mas quem faz a mudança é o olhar do meu cliente. Lá, o que eu estou fazendo? Vocês vão fechar os olhos e vão ver as coisas acontecerem. Depois vocês vão botar no papel. Hoje eu já comprei um monte de post-it, um monte de papel colorido. Eu adoro papel colorido. Eu gosto. E quem mais que gosta desse papel colorido? O meu cérebro criativo, que fala para o meu cérebro analítico, que é cheio de crenças, cheio de limitação, fala, ih, bobão, não é assim não, é de outra maneira. Ó, o que eu estou fazendo? A gente vai brincar muito com isso. Então, comprei post-it, comprei lápis, para vocês poderem escreverem, vocês vão fazer várias dinâmicas e vão colocando as coisas no lugar. Deixa eu ver o que falaram. Você consegue identificar em cada um onde está a defasagem, onde é necessário trabalhar? Hércules, quem vai ver isso são vocês mesmos. Em cada dinâmica, vocês vão ver, nossa, isso aqui está fora do lugar, eu vou botar assim. Não, isso aqui estava no lugar, é assado. Vocês mesmos vão ter esses insights. E quando vocês não conseguirem fazer a mudança, aí eu vou atuar em cada um em particular, né? Mal se mudou para o interior e já está assim, falando assim. Para de sacanear outro, Sandro. Deixa ele em paz. Agora o pessoal quer brincar com carta. Não, mas realmente a minha perdição, além das livrarias, são as papelarias. Quando eu vou nessas papelarias que tem um monte de canetinha, um monte de bloquinho, um monte. Eu fico alucinada. Sempre fiquei. Mas isso faz parte do cérebro criativo, né? Mal da santa e mal todo mundo que é criativo, né? Todo mundo que é criativo se sente melhor quando está trabalhando com cores, né? A cor ajuda muito. Eu tenho problema. Aí eu falei, eu vou entrar na papelaria. Aí, não, vou comprar rosinha, amarelo, azul, verde. Aí já comprei um monte de papel para levar para vocês, comprei um monte de post-it. Eu falei, não, tem que estimular esse cérebro muito, né? Para a gente poder fazer a mudança de uma forma suave. É uma imersão muito intensa, mexe na profundidade de cada um, mas o feedback que eu tenho das pessoas que já passaram pelo processo é que elas ficaram apavoradas e era muito simples, né? Não é uma coisa pesada. A gente faz ficar leve. Se ficar pesado, eu vou colocar uma música, eu vou fazer uma meditação. Vai ter momentos que vão ser muito intensos para uns e para outros não. Depois é o outro que vai ter a intensidade, porque cada um vai trabalhar uma coisa mais do que o outro, né? Lenço de papel, Sandro, esqueci. Tem que levar sim. Leva lenço de papel e se lá no hotel não tiver uns cobertores para a gente botar no chão, a gente vai ter que levar, né? Porque quando a gente faz, vai ter uma hora lá depois do almoço que todo mundo vai deitar no chão, né? Vai deitar para fazer um relaxamento deitado, né? Então ótimo, se tem colchão lá, tudo bem. Lá é frio, Sandra? É quente? Como é que tá? Né? O lugar onde a gente vai ficar, que deve ser fechado, deve ser coberto,
É quente, é frio, venta, temperatura de São Paulo, tá? Então não tem ar-condicionado, não. Não, estou falando da sala que a gente vai ficar. Porque isso é importante a gente ter um conforto, né? Não tem ar-condicionado. Então a gente vai com roupinha legal, né? Roupinha de malha, que possa sentar confortável, que possa se movimentar confortável, né? E se tiver calor, a gente possa, bota um casaquinho se tiver frio, mas que a gente fique confortável. Levar roupa de frio, ok. Essas coisas assim eu não sei, não conheço o lugar ainda. Uhum, ok. Sandra tem cobertor para me emprestar? Não vou levar cobertor daqui do Rio, não. Ok, obrigada. Mas é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Eu vou entrar lá no grupo para a gente marcar entre Sandra e Alexandre. Eu já conversei, né? Dani, eu já conversei, mas eu quero conversar mais um pouquinho. E aí eu quero conversar com o Itamar e com. Opa, o nome dele é difícil. Hércole. Um pouco também, tá? Para saber de vocês alguma coisa, saber o que vocês já passaram, tá legal? Aí a gente marca ou amanhã, ou domingo, ou segunda, para bater um papinho, ou no Skype, ou no WhatsApp mesmo. Eu quero falar com sua mãe para ver como é que ela ficou depois da consulta, mas basicamente eu sei qual é a proposta dela no workshop. Eu só quero saber assim, o foco de cada um, se já tem, se não tem, como é que é. De qualquer maneira, eu vou dar uma ligada para tua mãe, que eu tenho que mandar uma meditação para ela, tá? Então, gente, agradeço a participação de vocês. Vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, vocês vão receber isso, principalmente Dani, que chegou atrasada, né? Não conseguiu entrar antes. Mas se e não vai depender de mim, Dani, depende aqui da plataforma, quando é que eles vão te mandar. Mas qualquer coisa, me chama pelo WhatsApp. Se puder falar no grupo, fala. Se quiser falar no individual, pode me chamar também. Tá legal? Eu não vou ensinar a ver aula, não. Eu não sei como é que faz isso. A plataforma, essa plataforma é uma plataforma americana que eu comprei, e que ela manda autoresponder para vocês. Elas dizem, amanhã vai ter aula, daqui a 3 dias vai ter aula, estamos entrando na sala, e ela manda, que bom que você veio, se você quiser rever, clica nesse link. Ou ela fala alguma coisa assim, que pena que você não pôde participar, aqui está o link da aula. Ela manda, é só clicar no link e você entra. Tá? Eles fazem tudo sozinho, por isso que eu paguei em dólar por essa plataforma para eles poderem fazer isso. É só clicar no link. Agora, eu acho que eles só mandam amanhã, tá? Mas clicou no link, eu acho que até pelo celular você consegue ver. Então tá, gente. Boa noite. A gente vai se falando e dia 15, aliás, dia 14, né? A gente já tá lá junto. Um beijo para todo mundo. Até. Tchau, boa noite.